Gostaria de saudar aos amados irmãos na paz do Senhor. Iremos fazer uma breve oração para nós trazermos uma reflexão para todo o povo de Deus desta manhã, deste dia, amanhã deste dia. Peço que você compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajude para a honra e para a glória do nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai bendito, Pai santo, em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa nesse dia para transmitirmos esta mensagem para a honra e para a glória do Teu santo e do Teu precioso nome. Eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Pois é, meus irmãos, estamos aqui para magnificar o nome santo de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Nós vamos trazer aqui, de acordo com a misericórdia de Deus, uma reflexão. Reflexão esta que nos dará, nos edificará, meus irmãos. Manda colocar o relógio, aquele relógio. Nos edificará. Então a temática dessa manhã é a iluminação espiritual do crente. Esse é o tema geral da nossa temática e o nosso subtema: as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Nosso texto básico em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículos 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O nosso ponto crucial, a questão do versículo do ponto crucial é em 1 aos Coríntios. Glória. Capítulos 1, versículos 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Bendito seja o grandioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abrindo parênteses, meus queridos irmãos, muitas denominações, instituições não pregam a cruz, o sofrimento, mas a prosperidade sem o suposto sofrimento. Isso é uma verdadeira mentira, porque todos nós sofremos e Deus nos dá vitória no sofrimento e cumpre as suas promessas. Amados, vamos analisar no nosso comentário nesta manhã, neste dia, o capítulo 2, versículo 14. Amados, estas verdades são loucuras. Quem tem o Espírito de Deus não pode entender. Quem não tem o Espírito de Deus não pode entender como a morte de Jesus Cristo é a fonte de vida para os que nele creem. Quem não tem o Espírito de Deus não vai nunca compreender o propósito da morte do Senhor Jesus, assim como os religiosos dos tempos bíblicos não entendiam a razão
da morte de Jesus, porque eram homens naturais, mero religiosos, que não atentavam para o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. O nosso comentário do versículo 5, a pessoa, aliás, no versículo 15, a pessoa que tem o Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, ela compreende, ela entende, ela sabe, porque ela discerne bem as questões espirituais por causa do Espírito de Deus. É tanto que 1 Coríntios 3:1 diz: e eu, irmão, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Nós vamos trazer uma conclusão, um comentário que nós vamos aqui expressar para que você entenda o que é o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. Aleluia! Paulo declara, meus irmãos, que não pode falar com eles como espirituais, mas como a carnais. Como uma pessoa pode ser espiritual e também carnal. Observe que os termos específicos carnal e natural não exprimem a mesma verdade. Aquele que é natural, 1 Coríntios 2,14, não possui o Espírito de Deus. O carnal não é igual ao homem natural, mas é semelhante a uma criança em Cristo. A pessoa não atingiu a maturidade espiritual, mas é considerada alguém que está unida a Cristo. O indivíduo carnal é espiritual no sentido de ter o Espírito de Deus, mas não de viver com consistência ou maturidade. Amados, isso muitas vezes é o que acontece com os cristãos hoje, mas era igualmente o problema de muitos cristãos do primeiro século, de acordo com Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Irmãos, tem gente que não presta atenção à mensagem. Eu não entendo certos grupos de pessoas que não param para ouvir a mensagem. Para mim, essas pessoas não têm interesse espiritual, porque como Deus fala com pessoas inquietas, eu não entendo isso. Amados, Hebreus diz assim: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. Veja bem, irmãos, que há muitas pessoas negligentes para ouvir. De certo que elas querem atenção, elas querem ser ouvidas, mas elas não estão dispostas a ouvir. Eu não acredito nessa gente. É um tipo de pessoas indolente, negligente. É um tipo de pessoas façante. Porque o verdadeiro cristão tem fome de ouvir a palavra para discernir. E ainda atrapalha os outros que está pregando e atrapalha os outros que estão ouvindo. Isto é a Bíblia que está dizendo aqui na parte B, ó. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir.
Se você quiser questionar, questione aos escritores, aos hebreus e ao Espírito de Deus que inspirou e canonizaram as Sagradas Escrituras. Então, amados, o versículo 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitam de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Existem pessoas que elas ensinam erradamente, que elas querem ser professores, mas de professor elas não têm nada, é engano. Para ser um professor tem que ter esmero, tem que ter empenho, tem que ter esforço, tem que ter a graça, a unção, e o aprendizado tem que ser minucioso, conciso, consciente. Aleluia! Existem muitos professores relaxados, muitos mestres enganadores que não sabem o que discernir. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Olha o que o versículo 13 nos diz. Esse é o ponto crucial da mensagem que está lhe falando, que você não suporta mensagens sólidas, disciplinares, mensagens fortes por causa do seu ego, da sua meninice, da sua soberba, da sua prepotência, da sua vã religiosidade. Aleluia! Então, meus amados, você ainda é menino. Não importa se você tem 40 anos na fé, 30 anos, 10 anos, 20 anos. Importa que cresça no conhecimento da palavra de Deus, porque existem pessoas anãs que nunca crescerão. Então, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Existem pessoas que o adversário facilmente distorce a mensagem, mesmo sendo pregada aos seus ouvidos, se deixam influenciar pelos outros, se alimentam de qualquer alimento e desprezam as pessoas que sabem, as pessoas humildes, mas têm o Espírito de Deus, se esforça para fazer a obra de Deus, para transmitir a palavra, mas são desprezados. Por quê? Porque essa gente que não tem interesse de amadurecer são inescrupulosos, são pessoas enganadas, influenciadas por toda sorte de males que lhes rodeia. Espero ter contribuído com a sua vida espiritual. Ore por nós e não se esqueça que nós estamos orando um por todos e todos por um, em nome do Senhor. Pai, nos abençoa, abençoa o nosso Brasil dentro da tua justiça, da tua regra, da tua disciplina. O Brasil não está preparado para receber bênçãos sobre bênçãos absolutamente derramadas como água. Precisa disciplina, precisa arrependimento, precisa conserto, precisa conversão no nosso país cada vez mais. Nos abençoa, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.